viria uma fartura sobre Israel. Glória a Deus. Agora, chegando no Novo Testamento, vamos observar o que está se cumprindo pela boca do profeta Joel. A ser derramarei da minha presença sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, vamos ver o que está se cumprindo também pela palavra do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26. Jesus Cristo ia ser cortado, ia ser morto para o amor da nossa vida, como diz o profeta Isaías, capítulo 53. Mas quando nós chegamos à profecia, 62 semanas até 434 anos a morte de Jesus, vamos adentrar em Atos dos Apóstolos, vamos ver que Jesus Cristo ele vai padecer, como descreve a ascensão em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Você vai ver Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vai ver a descrição que Jesus Cristo vai padecer por amor de nós, mas ele vai aparecer de um corpo incorruptível, um corpo de glória, um corpo revestido de poder, como diz a ascensão. A promessa vai se cumprir, e o próprio Jesus Cristo dizendo: ficar em Jerusalém até que logo sejais revestidos de poder. Mas agora a palavra do Senhor vai dizer: esperai a promessa, porque a promessa vai se cumprir. A palavra do Senhor diz em 13:11 de Mateus que João ele batizou com água, mas esse que ele não se digno de sentar nas sandálias, como diz o próprio João, ele nos batizará com água e com fogo. Então, para a nova série, na série, para você receber o Espírito Santo, primeiro tem que se arrepender, tem que tirar o orgulho, tem que tirar a soberba, tem que tirar a dureza. Assim está mais um coração puro. Eu não conseguia sentir mais a presença de Deus. A primeira coisa que tem que acontecer na vida do cristão é o arrependimento. O arrependimento é o batismo. Então, o que está acontecendo no texto de Mateus, capítulo 13, versículo 11? O próprio João Batista, ele vem descrevendo que o próprio Deus, ele está derramando a presença sobre nós. Primeiro vai entrar aí, que Deus vai batizar, tem que ser batizado com água, e depois aí esse vai ser batizado com fogo e com o Espírito Santo. Essa é a promessa que está parada sobre a água dos apóstolos. A Atos dos Apóstolos era para ser chamado a descida do Espírito Santo. Mas eu quero falar uma coisa aqui para os jovens. Deus está chamando os jovens. Deus colocou que os jovens terão visões. Que visões é essa que os jovens terão? A palavra do Senhor: há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Começamos a observar Pedro. Pedro veio trazendo um discurso muito importante. Pedro era um humilde, Pedro era pobre, Pedro era um pescador. Pedro tinha pegado não um peixe, mas quando Jesus mandou ele pescar, ele ia simplesmente pescar peixe, ele ia pescar almas no futuro. Mas nós vamos observar a trajetória de Pedro depois da descida do Espírito Santo. Primeiro, a presença de Deus vai descer em 120 almas, e 120 almas vai ser tomada pelo Espírito Santo. Segundo, nós vamos observar que quase 5 mil creram na palavra de Pedro. Como Pedro ainda não se nega, o próprio Caifás ainda determinou a prisão, determinou que João e Pedro fossem presos. Mas a palavra do Senhor fala que ao mesmo tempo eles vão ser absolvidos, e a palavra do Senhor fala que quando eles orou, o Espírito se moveu naquele lugar. Então só vai acontecer alguma coisa na vida do cristão quando ele começar a adorar a Deus de verdade, quando ele começar a mostrar que ele quer ser adorador, quando ele começar a orar, buscar a presença do Senhor. O que tem atrapalhado nós de sentir o Espírito Santo é o relacionamento, é a presença de Deus que tem que se buscar na nossa vida. Então vamos entrando no texto. A promessa do Senhor que estava parada em Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos observar aos quais também, depois de ter padecido, apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, falando de que respeito ao reino de Deus. Observando o ministério de Pedro, Pedro se colocou no meio dos 11 e vai dizer: não estamos embriagados como vós pensais ser 9 horas da manhã. É o que foi dito pelo profeta Joel. A promessa se cumpriu em 120 pessoas veio do céu, o sol como vento vermente, que encheu toda a casa, o som que encheu a casa. Eles estavam assentados e foram vistos por ele duas partidas como de fogo. Mas a palavra do Senhor vai dizer: todos foram cheios do Espírito Santo. Por que é importante ter a presença de Deus na nossa vida? Porque é importante nós termos a presença de Deus na nossa vida, e a importância da presença de Deus para arrebatamento. Muitas das vezes nós falamos assim: é só andar no mistério da igreja. Não é simplesmente isso, pregar a palavra de Deus, é manter uma atividade espiritual. Quando nós observamos a palavra de 5 loucas e 5 prudentes, as 5 loucas ainda não tinham reserva, mas as 5 prudentes tinham reserva. Amém, jovens? Amém, igreja? Porque, irmãos, a glória é de Deus.
A palavra do Senhor diz pelos verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. E não é porque, irmãos, eu não sei muitas das vezes nós estamos adorando como pregador, nós viemos aqui adorar a Deus. Eu tenho missões extraordinárias. Eu poderia fechar a Bíblia aqui e contar só que Deus me viu, e eu já teria visões jovens. E é isso que eu vou fazer nesta noite. Porque Deus já me mostrou coisas extraordinárias. Amém? Preste muita atenção, que eu vou contar duas visões aqui. E eu vou contar aquilo que eu já ouvi de Deus. E eu tenho desafios de oração. Desafio aqueles que oram por jejum. Que Deus me mostrou quando eu estava orando. Então, meus queridos, não é só estudar a palavra de Deus. Antes de estudar, temos que orar. A oração é a área mais importante da igreja. Você pode ler a Bíblia 1000 vezes, chegar aqui e pregar. Se você não orar, você não tem presença. A oração que traz a presença. Aleluia! A oração que traz a intimidade para você. Você pode sentar 10 vezes nessa cadeira, mas se você não vê na igreja para orar, você não vê para o culto. E se você achar que a palavra é pesada, é a Bíblia. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Mas a Bíblia fala: vós tem feito ouvido de ladrões. O que é ouvido de ladrões? Buraco de Satanás. Porque não é porque vai ter ladrão dentro da igreja de Deus. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós não podemos deixar o inimigo fazer buraco no nosso ministério. Nós não podemos deixar o inimigo fazer buraco dentro da nossa casa. Nós temos que dobrar o nosso joelho. Então, quando eu estava orando, e eu sempre gostei de orar nos montes, quem me conhece aqui na Igreja Assembleia de Deus, comprei 8 anos de jovens aqui. Os jovens são muito usados pelo poder de Deus. No ano de 2017, eu estava orando no meu quarto, na altura da minha janela, e meu rosto estava lá no chão, orando. Achei muita atenção. Deve melhorar o doutor aqui, por gentileza. Está um pouquinho ruim. Está surdo na raça. Aleluia. Só um pouquinho menos grave. Então, meus queridos, eu estava orando no meu quarto ali. Eu conto isso, já contei em diversas igrejas. Muitas das vezes as pessoas não acreditam no que eu falo. Não sei porque alguns podem duvidar, outros acreditam. Eu estava orando e eu falo uma coisa: se você pedir para ver, Deus ele não vai te mostrar os mistérios. As coisas acontecem do jeito de Deus, não do nosso jeito. Então eu estava ali orando no meu quarto, meu rosto estava lá no chão, assim. O rosto estava lá no chão. Sabe como nós se prostramos, oramos? Repito, João, pastor Daí. Meu rosto estava lá no chão, orando no chão. Assim. Eu cheguei no quarto ali, na altura da janela, estava meu rosto lá embaixo, orando. E eu tenho o costume de orar muito. Teve uma vez que eu orei 2 horas, até da câmera no meu joelho. Mas não é porque, assim, muitos são humanos. É porque eu gosto muito de orar. Muitas das vezes eu saía para os montes, para as vigílias, eu voltava 3, 4 horas da manhã. Mas não é porque é para pregar, não é porque é para isso, é porque nós queremos ter uma presença, nós queremos ter uma intimidade. Então, orei ali, e meu rosto lá em chão. Na altura da janela da igreja, meu Deus, eu vi como fosse um anjo, a veste toda branca, assim, tudo branco. E no peito tinha um cinto, tinha algo no cinto, assim, um rosto muito lindo, o rosto tudo iluminado, um rosto muito lindo, irmãos. Até hoje eu não sei quem é que me visitou aquele dia. Depois daquele dia eu não ouvi mais nenhuma palavra, eu vi asa, não vi nada disso. Eu vi na altura da janela aquele anjo que veio naquela altura, com um rosto muito lindo assim, e sumiu. E eu não tive a preocupação de contar para ninguém. Eu fiquei no secreto, depois eu contei. Aí outro dia eu cheguei na igreja, dobri meu joelho, estava ali congregando a igreja no Chico aqui embaixo. E eu cheguei em casa, dobri meu joelho, sempre orando, no meu secreto, à beira da minha cama ali orando. E eu comecei a chorar aos pés do Senhor. E eu fui falar com o Espírito Santo. Porque nós temos que aprender a conversar com o Espírito Santo. Nós temos que aprender a conversar com o Espírito Santo. Muitas vezes a gente consegue conversar no celular, consegue estar preocupado com o mundo lá fora. Você não, meus estamos preocupados com o mundo lá fora. É por isso que muito crente vai ficar no arrebatamento da igreja, porque está preocupado com o mundo. Então, onde nós começarmos a estar no Espírito para adorar o Senhor.
Então estava ali. Então eu fui me deitar. Eu falei, Espírito Santo, falava com Deus. O Senhor está comigo? Tá, sou, nasce. Eu falava assim, Espírito Santo, eu fico chorando nas minhas lágrimas, jovens. Nós temos que aprender a falar com o Espírito Santo. Eu falava com o Espírito Santo. Eu percebi. As lágrimas aprenderam assim, na hora de uma luz. Naquela luz ela foi pousando sobre a minha vida. Uma luz. A palavra sofre que é escrita aqui uma pedra. Mas eu não vi essa luz que você fecha o olho e você vê. É uma luz totalmente diferente dessa terra. É uma luz diferente. Ela veio descendo sobre mim. Mas agora no ano de 2023, porque eu converso com Deus de pregos, eu já vi o Satanás à minha frente. Quer falar de Deus? É muito fácil. As pessoas que sabem não acreditam. O dia que eu vi o Satanás, o demônio, eu vi como fosse um ser alto, raça. Ele veio até a Bíblia, irmãos, e subiu. Casava para trás, da altura de uns 2 metros para cima. E eu não me assombrei do que eu vi. Se você quiser jejuar, você pode jejuar. E se você falar que tudo que eu vi aqui não é de Deus, você pode apontar nesse altar que não é de Deus. Porque eu sou Deus que me chamou. Deus me escolheu por muitas profecias. Passei por um processo muito grande na minha vida. Por isso que Deus já me livrou da morte. Já tive livramento de parada cardíaca. Já cheguei a tomar 15 comprimidos de dores um dia, eu já me livrei da morte. Um dia meu coração estava quase parando na minha casa. E meu pai olhou no peito e viu uma linha que veio de cima para baixo e me livrou da morte. Eu quero dizer para vocês, jovens, valorize o lugar que vocês estão. O mundo aí fora te chama para prostituição.